As suas vendas na Shopee estão com os dias contados. Sim, se você não tem o hábito de ler as métricas e entender elas, os seus dias estão contados. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre a importância delas no nosso negócio e como que eu também faço para utilizar elas para vender cada vez mais na Shopee. Então, se você quer que os seus dias não sejam contados e, de quebra, ainda vender mais, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Esse conteúdo eu acabei trazendo aqui para o YouTube porque, pasmem vocês, a maioria das pessoas que entram na minha mentoria, elas entram quando as vendas delas começam a cair ou quando estão estagnados. Isso é muito comum, sim. Enquanto você está vendendo, enquanto você está escalando as suas vendas na Shopee, dia após dia, semana após semana, mês após mês, você vê ali o gráfico de vendas aumentando, o gráfico de faturamento aumentando, você não se preocupa com nada além de postar os produtos, de ter o estoque, de não atrasar, de não ter pedidos cancelados. Isso é muito comum. Quando você percebe que as suas vendas começaram a estagnar, ou pior, você teve uma queda de vendas, é a hora que você passa a se preocupar. E muitas vezes pode ser tarde demais. E quando eu tenho as métricas em mãos, quando eu consigo ler as métricas ali na Shopee, eu consigo me antecipar de muitas coisas, inclusive até para quem está com dificuldade de vender. Pô, não tô conseguindo vender, eu faço 5 vendas por dia, eu faço 10 vendas por dia, como que eu faço para aumentar essas vendas? As métricas, muito provavelmente, ela vai te dizer aonde está o erro. É aquela questão que eu sempre falo: se eu não sei aonde estou, eu não sei para onde eu vou. E se você não sabe o que está prejudicando você, é porque você não sabe de fato aonde você está dentro da Shopee. E esse é um dos erros mais graves de quem está vendendo na Shopee, que é a maior parte dos sellers que me procuram em relação à mentoria. É para resolver esse problema. E concordam comigo que resolver antes de acontecer é muito mais fácil do que resolver depois que acontecer. Dito isso, vamos aqui para o meu computador e que de lá a gente vai ler muitas métricas, vai entender algumas coisas importantes dentro do seu negócio, tá bom? Beleza, eu estou aqui em informações gerenciais. Então, se você não sabe aonde fica essa ferramenta, eu acredito que a maioria saiba, mas eu vou aqui explicar. Ao navegar ao menu à esquerda, temos informações gerenciais. Aqui em informações gerenciais, a gente tem muitos dados mesmos. Dados esses que estão deixando de eu vender dentro da Shopee, dados esses que eu estou perdendo vendas. Então, uma coisa é eu deixar de vender, outra é eu perder vendas. Dados esses que vai evitar que lá na frente eu deixe de vender. Em visão geral, eu tenho um panorama das principais métricas. Então aqui é como se fosse um review de tudo. Eu tenho tudo generalizado. Tudo generalizado. Então aqui eu peguei os últimos 30 dias dos meus produtos pagos. Então aqui tem o meu faturamento, o número de pedidos, os pedidos cancelados. Então aqui eu tenho muita informação. Descendo mais um pouquinho aqui, eu consigo ver da onde vem as minhas principais vendas, se eu vendo através de vídeo, se eu vendo através de Shopee Live, se eu vendo através de afiliados, enfim, eu tenho muita métrica aqui. Vindo para produto, performance do produto, eu começo a ter informações específicas sobre cada anúncio. Eu começo a entender o comportamento de cada anúncio. E é aqui que a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, eu vou abrir aqui a caixinha de selecionar métricas e eu consigo ver as informações de algumas métricas. Eu vou desmarcar visualizações, vou marcar visitantes, vou desmarcar unidades e vou marcar taxa de conversão. Aqui eu tenho o total de pedidos pagos do meu primeiro pedido, a quantidade de visitas que eu recebi nos últimos 30 dias e a taxa de conversão dos últimos 30 dias. Então, eu vou deixar essas 3 métricas aqui selecionadas. E se vocês observarem, eu tenho aqui 4 anúncios e cada anúncio com as suas métricas. Então, eu tenho a métrica de visitantes, eu tenho a métrica de taxa de conversão e eu tenho a métrica de unidades de pedido pago, tá? Dos últimos 30 dias. Olha uma coisa que eu posso potencializar com uma única automação
alteração, com um único ajuste, eu posso vender muito mais, eu posso concentrar muito mais as minhas vendas. Vamos pegar esse anúncio aqui, ó, que teve 307 mil visualizações e eu tive uma taxa de conversão de 1,62. Eu vou abrir aqui a minha calculadora e eu quero fazer um simples cálculo aqui com você. 307 mil vezes 1,62% de taxa de conversão. É o equivalente a 4.973 vendas, beleza? Agora, se eu pegar essas visualizações e colocar aqui nesse anúncio com essa taxa de conversão, olha como que as coisas elas podem mudar. 307 mil vezes 5,43%. Olha a diferença de vendas que eu faria ao tirar um pouco, eu não vou dizer tirar um pouco da energia daqui, porque isso aqui tá me dando resultado, mas jogar um pouco mais de energia neste anúncio, aumentar as minhas visualizações. É claro que ao aumentar as minhas visualizações, a minha taxa de conversão, ela tende a cair um pouco. Isso pode acontecer, isso pode, não há problema nenhum também de cair um pouquinho. Mas olha, ao ler as métricas, o que eu posso fazer para frente? Quais são os próximos passos que eu posso aplicar pro mês que vem, pro outro mês? Isso aqui é só uma ponta do iceberg. Tanto de informação, de tanto de estratégia que eu consigo ter ao ler as métricas. É o que eu costumo falar, sim, e é a verdade. Se você vende na Shopee e se você não tem o hábito de ler as métricas, de interpretar as métricas, trazer ações, planos de ações através dessas métricas, os seus dias estão contados. Sim, os seus dias estão contados dentro da Shopee. Você quer ver um outro exemplo claro? Cauê, eu vendo um produto que se vende o ano todo na Shopee. Ele vende do mês 1 ao mês 12 na Shopee. Isso a gente chama de produto contínuo. Um produto que se vende o ano todo. Por mais que ele é um produto que se venda o ano todo, tem um período do ano que ele vai vender mais. E tem um período do ano que ele vai vender menos. Só que quando ele vende mais, você não está se preocupando. Porque isso aqui começa a acontecer, ó, na sua loja. O número de pedidos começa a aumentar, o número de faturamento começa a aumentar. E neste momento ninguém está se preocupando porque isso está acontecendo. Você não se preocupa. Vamos ser sinceros. Você não se preocupa enquanto as suas vendas estão aumentando. Só que ao mesmo tempo que tem um período de um produto que se venda o ano todo, tem um período também que ele vai cair as vendas. E aí é quando acontece esse movimento que você vai se preocupar. Então, por mais que você venda um produto que vende o ano todo, tem um período do ano que ele vende mais e tem um período do ano que ele vende menos. No período que ele vende menos, o que você vai fazer de ação para evitar que isso aconteça? Porque se você não fizer absolutamente nada, as suas vendas elas vão cair durante um período e depois ela vai voltar. Por exemplo, novembro e dezembro é um período do ano que a minha calça leg ela cai as vendas. Se eu não tiver um plano de ação, em outubro e novembro, as minhas vendas vão cair porque a procura por calça leg diminui. E eu tenho que ter esses dados. Todos os anúncios a gente consegue ter esses dados. Alguns estão dentro da Shopee, outros a gente tem que ir para fora da Shopee, outras ferramentas para que de fato a gente consiga ler, interpretar os dados e assim trazer planos de ação. Por isso que a maioria das pessoas elas não conseguem entender quando as vendas dela caem. E são alguns motivos que pode ocasionar isso. Então, se eu procurar uma solução aqui, eu vou evitar que isso aqui aconteça. Agora, a maioria se preocupa aqui ou aqui. Aí é muito mais difícil para corrigir, porque às vezes não tem tempo para corrigir. Então, tudo isso, a gente lendo as métricas, sabendo aonde elas estão, eu consigo trazer soluções. Ah, Cauê, o meu Ads não performa. Eu vendo muito bem no orgânico, mas quando eu chego no Ads não performa. Aqui nas métricas, eu consigo identificar antes mesmo de começar a rodar um Ads, se aquele anúncio no Ads vai me gerar resultado, antes mesmo de colocar no Ads. O Ads, muitas pessoas brincam que é um tigrinho, concordo, é tigrinho sim para quem não tem dados, para quem não analisa, para quem não tem processo. Cria o anúncio e coloca no Ads, pode dar muito bom, como não pode. Ah, eu vendo muito bem no orgânico, e essa é a minha referência, vende muito bem no orgânico, eu vou colocar no Ads. Aí eu concordo, é um tigrinho, pode funcionar,
funcionar, como pode não funcionar. Agora, quando eu trago todas as métricas, começo a cruzar elas entre si, Eds não é tigrinho. Tudo isso parte do princípio de entender aonde tá essas métricas, aonde elas estão, ler elas, entender, interpretar e trazer soluções, correções e planos de ações. É isso. Se você estiver executando isso, parabéns. Você tem vida longa na Shopee. Agora, se você não tem noção de nada disso que eu estou falando para você, infelizmente, os seus dias estão contados se você já vende muito bem na Shopee. Ou, se você ainda não vende na Shopee, se você ainda não consegue performar na Shopee, aí pode estar o grande problema pelo qual você não consegue escalar. Combinado? Se o vídeo te ajudou de alguma maneira e você quer aprender cada vez mais a escalar as suas vendas na Shopee e transformar sua realidade financeira, eu convido você a conhecer o Destraviscale, um portal completo com mais de 100 aulas passo a passo, onde eu vou te ensinar de forma definitiva a vender na Shopee. Seja você um iniciante que começou a vender agora, você caiu de paraquedas neste momento, ou mesmo alguém que já começou a vender, mas ainda enfrenta desafios. Além disso, você terá um suporte premium via WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas e encontros ao vivo comigo quinzenalmente para garantir que você esteja no caminho certo e evoluindo constantemente. Eu vou deixar o QR Code em alguma parte aqui da tela e o link no primeiro comentário fixado. Clique ou escaneie para saber mais benefícios do Destraviscale, o que os meus alunos têm a dizer sem compromisso algum. Ah, e não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.